Olá, o seu programa Consciência Espírita agradece mais uma vez a audiência que cresce a cada dia. Olha, atendendo solicitação que recebemos, muitas solicitações, e-mails, ligações telefônicas, nós vamos falar um pouquinho sobre a banalização do álcool entre a juventude, a prevenção do alcoolismo. E claro, nós vamos trazer aqui no programa um entrevistado, um convidado especial, que é autoridade nessa questão. Mas antes disso, eu queria convidar você a conhecer este livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos. Perguntas de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, usando o pseudônimo de Allan Kardec, o nome que teve durante uma existência na condição de druida. As respostas são dos espíritos de luz, à luz da verdade. A verdade é a seguinte: as festas chamadas festas de esbórnia estão provocando a banalização do álcool entre a juventude. Antes de apresentar o nosso entrevistado, nós vamos mostrar a matéria publicada pela revista O Globo, do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Brincadeiras com farta distribuição de bebidas mudam o perfil da noite do Rio de Janeiro e provocam debates sobre a banalização do álcool entre os jovens. Além do perigo representado pela agressão do álcool ao corpo físico, nós temos que levar em consideração os perigos da obsessão espiritual. Para conversar um pouquinho sobre a prevenção do alcoolismo, nós estamos recebendo com muita satisfação o companheiro Antônio Carlos de Anchieta, que é presidente do Instituto Fraternal de Laborterapia de São Paulo, cuja sede está bem pertinho da subsede da Federação, da Rua Santo Amaro 244, centro da cidade de São Paulo. Anchieta, que alegria tê-lo aqui no programa. A minha alegria também é imensa de poder falar desse assunto tão evidente ultimamente e tão problemático na nossa sociedade. O que está acontecendo, Anchieta? A juventude nas portas das faculdades, dos cursinhos, você vê, olha, na virada cultural eu fiquei chocado. Um vendedor de uma bebida que parecia groselha, eu perguntei, o que é isso? É groselha? Ele disse, também. Mas eu disse, o que tem aí? Ele disse, isso aí, doutor, não é para o senhor não, isso mata. Eu digo, mas se mata porque você vende? Porque eles gostam. Cachaça, álcool etílico misturado com groselha. O que está acontecendo, meu irmão? É verdade, Afonso. Eu estive também no ano passado em alguns dos eventos da virada cultural e isso ficou bastante evidente para nós, né, que acompanhamos esse trabalho, essa questão do alcoolismo de um modo geral e do uso de outras drogas também. Lamentavelmente, é a questão da falta do conhecimento, da falta de uma preparação, da falta de orientação a respeito dos perigos que o alcoolismo e que o uso de drogas causa, não só individualmente para o usuário, mas principalmente para suas famílias e para a sociedade de um modo geral. A gente vê que há uma campanha muito forte, muito exacerbada, né, da indústria, que incentiva de uma maneira forte, né, e associa o sucesso ao uso da bebida e acaba por levar a juventude a esse consumo desenfreado que a gente vê. Essa matéria da revista O Globo, do jornal O Globo do Rio de Janeiro, é chocante. Durante essas festas de embalo, tubos são disponibilizados, fornecendo bebida alcoólica de procedência que ninguém sabe de onde veio, aos jovens que estão ainda em plena formação do seu corpo e que já consomem aquela bebida que causa efeitos terríveis no corpo físico. Eu queria perguntar ao meu irmão Antônio Carlos de Anchieta, que é presidente do Instituto Fraternal de Laborterapia, o que está acontecendo
no seu entendimento, com as nossas famílias? Porque os jovens estão ali. O que está acontecendo? Os pais estão deixando de acompanhar os jovens, estão soltando os jovens, estão esquecidos das suas obrigações? De certa forma, é isso que tem acontecido, Afonso. Há um certo distanciamento, né, entre as gerações. Os pais estão sempre ocupados com seus afazeres. Há uma forma de distração que acaba distanciando os pais para substituírem a presença, substituírem o carinho, o amor que a rigor deveriam estar colocando aos filhos. Fazem isso de uma maneira materialística, né, de uma forma material, e esse distanciamento acaba por não fazer aos pais perceberem que os filhos estão numa situação periclitante, numa situação comprometida, né, e quando se dão conta, a situação já está bastante agravada. O mal e o remédio. O remédio certamente está no IFL, uma entidade que nós conhecemos desde a década de 1970. Fala um pouquinho, Anchieta, sobre o trabalho do IFL em favor da nossa família. O IFL foi fundado em 1968, em janeiro de 1968, e com a intenção, com a finalidade, a missão de ajudar aquelas pessoas que tinham dependência do alcoolismo, né? Na época, na ocasião, os nossos fundadores perceberam que na sociedade, de um modo geral, não havia locais próprios para esse tipo de atendimento. Então, as pessoas que tinham dependência química do álcool eram internadas em hospitais psiquiátricos, né, sem um tratamento específico voltado para essa doença, né, que a gente sempre entende e hoje está comprovado que o alcoolismo é uma doença. E na ocasião também não havia esse entendimento, então era um problema social onde as famílias até escondiam, como ainda hoje há muito preconceito com relação ao dependente químico. E o Instituto veio para trazer essa possibilidade do tratamento e também da prevenção, através dos nossos cursos, através de palestras. Nós temos reuniões para familiares, né, porque tanto quanto o dependente, o usuário do álcool e de outras drogas, a família também sofre muito, e aliás é a que mais sofre, porque ela está consciente. Enquanto o usuário, no seu uso, quando ele está em atividade, na dependência, ele não sente os danos que são causados, mas a família está o tempo todo sofrendo pelo sofrimento dele. E o IFL oferece o internamento em local apropriado para que o dependente químico possa se recuperar. Isso, o Instituto Fraternal, né, tem uma propriedade em Juquitiba. Nós estamos iniciando as atividades, acredito que até o final do ano já estejamos com elas plenamente em funcionamento. São instalações rigorosamente aplicáveis a esse tipo de necessidade. O trabalho que nós desenvolvemos é a laborterapia, então a base está no nome do Instituto, o Instituto Fraternal de Laborterapia, porque a gente acredita que sem o trabalho, sem disciplina, a recuperação se torna muito mais difícil. Muito bem. No segundo bloco do programa, nós vamos mostrar as fotos do local em Juquitiba, que será inaugurado provavelmente nos próximos meses, onde o IFL, o Instituto Fraternal de Laborterapia, pretende colocar em prática uma ação curativa, se me permite a expressão. O alcoolismo não tem cura. O alcoolismo não tem cura. É uma doença grave, é uma doença progressiva, mas ela tem controle. Então, a gente trabalha com as reuniões de apoio, que são uma forma de você obter o controle quanto ao uso do álcool. Nós vamos fazer daqui a pouquinho um breve intervalo e eu volto já falando dessa questão tormentosa. Quem não teve ou quem não terá um alcoólatra em sua família? Todos nós estamos sujeitos a essa problemática que tem as suas razões espirituais na obsessão, nas fraquezas da nossa alma, nas vacilações, e nós precisamos, na condição de espíritas, nos aperfeiçoar no conhecimento dessa doença para evitá-la
e também para ajudar aqueles que sofrem a ação maléfica do alcoolismo, que deveria ser banido do nosso cardápio, das nossas referências culturais. Mas enquanto ele permanece, culturalmente, há séculos nós temos que colocar em prática ações que o IFL, no programa de hoje, nos coloca de forma bastante caridosa. Eu volto daqui a pouquinho lembrando o site do IFL, www.ifl.org.br, onde você encontra informações completas sobre o trabalho do Instituto Fraternal de Laborterapia. Até já!